Eu nem precisei sair de casa para descobrir a traição. Eu era uma pessoa que fazia de cega para não sofrer. Não tem aquele ditado que o que os olhos não vê, o coração não sente? Então, eu preferia ser desse jeito. Só que depois disso que eu passei, eu entendi que a ignorância, ela não protege ninguém. O que ela faz é só adiar o sofrimento. Eu era casada há 6 anos, um casamento estável, um casamento em que a gente mais conversava do que brigava. Briga todo casal tem, né? Mas nada demais, sabe? A gente era um casal que as pessoas olhavam e pensavam assim, aqueles ali vai ser para sempre. Até que começou as mudanças. Só que no início era mudança tão sutil, tão de leve, que quando eu conversava com alguém e eu falava assim, ai, meu marido tá mudado, porque isso está acontecendo, a pessoa falava assim, não, você tá doida, você tá vendo chifre na cabeça de égua. Pra você ter uma ideia do tanto que as coisas era sutil. Mas quem passa sabe, e quem conhece a pessoa que tá do lado, com pequenos detalhes, pequenas mudanças, a gente já sente. E aí, depois disso, começou a vir de forma mais explícita. Por exemplo, parece que ele já não tinha paciência comigo mais, sabe? Já não tinha uma conversa. Eu falava as coisas com ele e ele respondia assim, aham, tá bom, ok, você que sabe, talvez, sabe? Não tinha o desenrolar de uma conversa. É como se ele quisesse dizer assim, ai, para de encher o saco, chega, tá bom, do jeito que for, tá bom. Então, depois ele passou a não me chamar de amor mais, que desde que a gente namorava, a gente chamava um ao outro de amor. E aí, por fim, eu me sentia uma roupa que ele tinha enjoado e não queria mais, sabe? Tava descartando. E eu tentava pensar assim, ah, não, é só cansaço, né? Ele só tá cansado, porque ele sempre falava, ai, tô cansado, tô trabalhando muito, vou dormir porque eu tô cansado. Até que um dia, ele deixou o celular dele na mesinha do lado da cama e foi tomar banho. E eu tava sentada na cama mexendo no celular. E aí, de repente, chega uma notificação. E sabe quando você consegue ver a mensagem só pela barra, não precisa abrir? Então, apareceu muito rápido um coração. A mensagem era só um coração e eu vi que era de uma mulher. E eu estremeci. Eu paralisei e eu pensei, o que eu faço com essa informação agora? Né? O que eu faço? Agora eu sei, agora eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu não fiz nada. Eu não briguei, eu não xinguei, eu não gritei, eu não falei com ele, mas eu acordei. Nos próximos dias, eu fiquei parecendo um detetive, um cão farejador. Onde ele ia, se eu pudesse ir atrás, eu ia. Quando ele saía sozinho, que ele chegava, eu ficava cheirando as camisetas dele. Eu passei a notar uma coisa que ele já estava fazendo um tempo, mas, como eu falei, eu preferia fingir que não estava vendo, porque assim, em casa, como a gente não ganhava rios de dinheiro e a gente ainda pagava a prestação da casa, era assim, a gente só comprava roupa nova se fosse numa ocasião, sabe? Natal, um casamento, ocasião mesmo que precisava comprar roupa nova. Caso contrário, era roupinha bate e enxuga. Só que ele estava comprando muita roupa nova. E eu não tinha nem parado para prestar atenção nisso. E às vezes ele ia num banco resolver algum problema. Não, só vou passar no banco resolver algum problema. Ele ia de roupa nova, ele ia todo cheiroso. E aí depois da notificação, eu passei a perceber isso, entendeu? Eu fui começando a ver as coisas que antes eu simplesmente me fazia de cega para não ver. E aí foi um sábado de manhã, inclusive eu nunca vou esquecer aquela data, aquele dia, enfim. Um sábado bem cedinho, eu levantei primeiro que eu e ele ficou dormindo. Quando eu levantei, ele continuou dormindo. Lavei meu rosto, escovei meus dentes e fui passar um café. E aí, no que eu tô passando um café, eu escuto um cochicho no quarto. Só que, tipo, era um cochicho tão baixo que eu não conseguia nem ter certeza se era realmente um cochicho ou se de repente era, sei lá, algum bicho, alguma outra coisa que tava fazendo aquele barulho. Então, eu terminei de passar meu café, enxaguei minha garrafa, lavei a vasilha que eu tinha, né, que eu tinha fervido o café e fui ver. Só que, tipo, eu fui bem assim, devagarzinho, sabe, sem fazer barulho pra poder ver. E eu parei na porta do quarto.
E aí, no que eu parei na porta do quarto, sem fazer barulho nenhum, eu escuto ele mandando um áudio, e no áudio ele dizia assim: meu bem, eu vou levantar, tá? Já tem um tempo que ela levantou e eu tô na cama, vou levantar, depois a gente se fala, te amo. E aquele te amo do final da mensagem foi uma bala entrando no meu peito. Sabe quanto tempo tinha que ele não me falava eu te amo? Também não sei. Tinha muito tempo, muito tempo. E aí eu fiquei alguns segundos ali, tentando digerir, tentando respirar, sabe? As minhas pernas parece que estavam dormente, parece que eu não ia conseguir sair do lugar. E aí eu peguei, terminei de entrar, né? Porque ele não tinha me visto, eu tava na porta, mas ele não tinha me visto. E eu falei pra ele: pode continuar, pode terminar de mandar o seu áudio. Ele levou um susto tão grande que ele começou a falar coisa com coisa. Tipo, ele queria me explicar, ele queria falar alguma coisa, mas ele não falava nada com nada, era só palavra solta, desconecta, sabe? E eu perguntei pra ele por quê? Por que que você não terminou comigo primeiro, né? Já tem um tempo que eu tô vendo que você tava diferente, por que que você não pediu a separação? Pra mim ia ser tudo bem. E aí ele começou a falar assim pra mim: não, eu não quero te perder, não, eu não quero te perder, eu te amo, eu te amo. E ele veio tentar me abraçar, só que eu não pude aceitar aquele abraço, porque pra mim acabou ali, sabe? Pra mim não tinha mais o que fazer, o que falar. Pra mim, literalmente, acabou ali. E aí hoje em dia as pessoas ainda perguntam, sabe, por que que eu mudei tanto? Nossa, hoje em dia você é tão diferente, por que que você mudou tanto? Porque naquela época eu acreditava em verdades nas pessoas que não existia. Agora hoje eu acredito em mentiras que talvez também não existam, sabe? Eu não consigo acreditar em ninguém. Pra mim, tudo é mentira, tudo é falsidade. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. É o famoso os inocentes pagando pelos pecadores, né? Enfim, é difícil. Deixa aqui a sua opinião. Tem tempo que eu não faço isso, né? Vocês sabem que eu gosto de algumas histórias mandar a bola pra vocês. Então, deixa aqui a sua opinião sobre a mudança dela, sobre a atitude dele, que tipo, nem precisa nem falar. Mas eu gosto sempre de lembrar também pra, apesar de tudo, você dar a sua opinião com todo respeito. Pode ser uma opinião contrária da história? Claro, você não precisa forçar uma opinião, só precisa ter respeito, tá? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá aí na sua telinha e eu conto com a sua história. E lembrando que eu tenho um canal novo, onde eu falo de mim, das minhas histórias. Um canal meu, onde a gente faz uma videochamada, que eu vou deixar aí nos comentários, tá? Te espero lá. É isso, beijão, fique com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!